Esse vídeo ele é muito importante para desfazer asneiras de pessoas que não entendem absolutamente nada sobre sobrevivência, sobre guerra mundial, sobre história, exatamente. Então fica nesse vídeo até o final para você entender. Eu já falei que toda pessoa deve ter uma mochila de emergência. Isso eu venho falando há pelo menos 2, 3 anos. Hoje você olha os canais no YouTube, você vê lá muitos deles com capa de Terceira Guerra Mundial e blá blá blá. Mas faz o seguinte, olha esses mesmos canais há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você não vai ver absolutamente nada. E por que você não vai ver absolutamente nada? É muito simples, porque são leitores de notícias. Abrem as notícias de hoje e leem a notícia hoje. Isso aí é fácil fazer. O difícil, e só Deus pode fazer o quê? Revelar o amanhã antes de acontecer. Agora vá nos meus vídeos, vá nas minhas lives ao vivo, vídeos ao vivo, vá lá 1 ano atrás, dá uma espiada 2 anos atrás, dá uma espiada 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, vai lá ver. Você vai ver que quando ninguém falava de Terceira Guerra Mundial, quando ninguém falava de acontecimentos extraordinários no mundo, eu já mostrava para você através de Jesus, profetizava o que ia acontecer e hoje nós já estamos vivendo isso, certo? É muito simples quando você quiser distinguir aquele que fala o óbvio do que aquele que tem uma mensagem sobrenatural e forte. Olhe os vídeos anteriores. Vá lá se ele estava falando sobre Terceira Guerra Mundial, se ela estava falando que nós já estávamos na Terceira Guerra Mundial, lá no primeiro ano da guerra da Ucrânia, como eu sempre falei. Vá lá 2 anos atrás, 3 anos atrás, vê se você encontra algum vídeo de alguém falando, nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, ela só não estourou aqui. Vai lá, você não vai encontrar. E por que eu estou te falando isso? Porque aqui Deus revela o amanhã antes de acontecer. Aqui primeiro você ouve a voz de Deus e depois é que vira notícia. Porque Jesus me mostrou, tá certo? Então o que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar sobre a mochila de emergência e sobre quando a guerra começar a estourar aqui no nosso país. Bom, eu quero que você entenda o seguinte, presta bem atenção. Você ouve muitas asneiras de muitas pessoas na internet que não sabem absolutamente nada e às vezes querem descredibilizar o que Deus já mandou fazer. Bom, o primeiro passo é você ter a mochila de emergência para cada membro da sua família. O segundo passo é que quando a perseguição começar, eu já disse, né? Primeiro você dá o passo e depois Deus coloca o chão. O primeiro passo é fazer a mochila de emergência. O segundo passo é que quando a maior perseguição da história do mundo começar, você deve pensar num plano de fuga. Para onde você vai? Para que lugar você vai? Para que região você vai? Ah, pastor, eu moro num grande centro, numa grande metrópole. Eu já falei lá em 2021 que se você tem condições de sair dos grandes centros, você deveria ter feito lá atrás já. Lá no meu curso de 2021 eu ensinei a todos vocês, quando ninguém falava de absolutamente nada disso, que se você pudesse sair dos grandes centros e ir para locais mais ermos, cidades menores, locais mais isolados, você deveria fazer, porque a guerra mundial ia alcançar o mundo inteiro, certo? Ah, pastor, eu não tenho condições de fazer. Ok, se você não tem, então primeiro, a mochila de emergência e segundo, você deve já pensar o que você vai fazer quando a guerra começar. Você deve ter um plano de fuga, certo? Um plano de fuga. Então veja bem, eu quero falar exatamente com você sobre isso, sobre um plano de fuga, tá certo? Por quê? Porque tá caindo uma chuvinha aqui. Bom, gente, eu tive que interromper o vídeo um pouquinho porque começou a cair uma chuvinha, né? E eu tive que me abrigar. Olha só, continuando aqui. Você não vai deixar para pensar o que é que você vai fazer, para onde você vai, quando o negócio estiver no teu colo, certo? Você tem que pensar antes de acontecer. É sempre a cultura da antecipação que eu venho falando para vocês há pelo menos 4 anos. Muito antes da Terceira Guerra Mundial começar, quando eu dizia para vocês que ela iria começar e alcançar o mundo inteiro, tá certo? Então veja bem, você deve ter um plano de fuga, certo? E para onde eu vou, pastor? Bom, se você não pode sair das grandes cidades e ir para um local mais ermo, você tem que pensar na sua cidade, na sua região, onde tem mato.
É, onde tem mato. Onde tem morro, onde tem montanha, onde tem floresta, que seja acessível para você chegar até lá. Para isso que você tem uma mochila de emergência, para isso que você tem barraca, para isso que você tem saco de dormir, para isso que você tem repelente. Ah, mas não é confortável, mas não é isso, não é aquilo. Ei, é sobrevivência. Sobrevivência por até 72 horas. Até chegar o resgate, até chegar o socorro, até você conseguir um abrigo mais permanente, um lugar, um esconderijo, enfim. Essa é a mentalidade, tá certo? Eu quero mostrar para vocês, eu já vou falar sobre história. As pessoas dizem, não, porque não tem como escapar da Terceira Guerra Mundial, não tem como escapar da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas pensam esse tipo de asneira. Quando você olha a história, a Primeira Guerra Mundial, milhares, milhões de sobreviventes. A Segunda Guerra Mundial, milhões de sobreviventes. E na Terceira Guerra Mundial, que nós já estamos nela, não tenha dúvida, milhões de sobreviventes. E nós já temos sobreviventes. Ou você acha que não tinham pessoas que moravam em Gaza e já estão em outros locais muito longe e escaparam das bombas, dos mísseis, dos tiros? Já escaparam, já estão longe daquele lugar. Ou você acha que não tinha pessoas no Líbano que já estão muito longe daquele lugar? Você acha que não existiam moradores da Ucrânia que estavam lá no leste europeu, agora estão, quem sabe, nos Estados Unidos, quem sabe na África? Sempre vai haver sobreviventes. Pessoas que pensaram rápido, agiram rápido e colocaram em prática. Na Terceira Guerra Mundial não vai ser diferente. As pessoas, elas vão ter que tomar providências. E haverão milhares, milhões de sobreviventes. Mas não lá no meio do grande centro, das grandes capitais, não. No meio do mato, escondido, em montanhas, em montes e assim por diante. Eu quero mostrar para você um áudio, e depois eu vou estar comentando sobre esse áudio. Melhor, eu vou comentar antes. Muitas pessoas dizem assim, não, porque hoje em dia tem drones, e os drones vão entrar na floresta, e eles têm hoje sensor térmico ou infravermelho. As pessoas que falam esse tipo de asneira não conhecem absolutamente nada sobre essa tecnologia. Eu tenho equipamentos infravermelho, por exemplo. Você sabe o que é o infravermelho? O infravermelho, ele só consegue dar uma visão noturna. Se você estiver atrás de uma parede de uma casa e eu tiver o sensor infravermelho, eu não vou conseguir ver você atrás daquela casa, porque você tem um obstáculo na frente que impede eu enxergar, mesmo com um binóculo infravermelho, com equipamento infravermelho, certo? Aí algumas pessoas dizem assim, não, mas hoje em dia tem drones térmicos. As pessoas não sabem o que é um drone térmico. Eu tenho equipamento térmico. E como é que funciona o sensor térmico? Ele verifica onde tem calor, onde tem aumento de temperatura, um ser vivo, um cachorro, uma vaca, um cavalo, um bezerro, um ser humano. Só que as pessoas acham que esse sensor, ele ultrapassa obstáculos. Ele não ultrapassa obstáculos. Se você estiver atrás de uma árvore e eu com um equipamento térmico olhar na sua direção, eu não consigo ver você atrás de uma árvore, porque eu tenho sensor térmico e sei do que estou falando. Só se você sair totalmente de trás da árvore ou parcialmente, eu vou ver o teu braço no sensor térmico, vou ver alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas, elas criam fantasias que são espalhadas pela internet, achando que, nossa, hoje é impossível fugir, hoje não tem como, tem drones térmicos, tem não sei o que. Asneiras atrás de asneiras de gente que não conhece e nunca estudou sobre o assunto. Então eu quero te mostrar um áudio agora, quero que você preste bastante atenção, um áudio que eu recebi, que corrobora com tudo aquilo que eu venho falando muito antes de acontecer. Como eu disse, hoje é fácil falar de guerra mundial, mas há 4 anos atrás, antes de ela começar, e dizer que ela começaria e que ela alcançaria o mundo inteiro, você não vai encontrar em qualquer lugar. Mas volte lá nos vídeos, volte lá, vídeos de 3, 4 anos atrás, você vai encontrar isso aqui neste canal, tá certo? Então agora eu quero mostrar um áudio para você e quero que você preste atenção aqui no que é falado, tá certo? Ó, tomara que o som consiga pegar aqui, né? Vamos lá. Olá, pastor Marcelo. Eu sou a Márcia e peço desculpa
e eu queria relatar para o Senhor um sonho que eu tive. Eu sonhei que a gente estava numa cidade muito grande. Era uma cidade grande. E a gente estava no meio dessa cidade. Nessa cidade tinha muitos prédios, né? Em uma avenida grande. E quando eu olhava para o céu, vinha um avião. E esse avião, ele era bem grande e bem arredondado. Ele parecia um avião para guardar coisas dentro, sabe? Eu não sei expressar exatamente. E o que aconteceu? Eu vi esse avião e quando a gente olhava para trás desse avião, tinha vários aviões pretos atrás dele. E esse avião, assim, realmente vinha muitos aviões menores do que ele atrás dele. E aí, de repente, a cidade parava e todo mundo ficava olhando o que era aquilo. E eles jogavam do avião pequenas cordas e eles desciam como formigas, assim, por aquela corda. E quando eles pisavam no chão, eles pisavam no chão, eles atiravam em todo mundo, sem exceção. E aí começava aquele corre-corre. Eles eram, as pessoas eram de olhos puxados, eles eram brancos, de olhos bem puxados. Eu não quero falar de onde eles eram, mas eles me lembravam um local, né, um país vermelho, e eles estavam com os olhos, eles tinham os olhos bem puxados. E aí naquela correria eu tava com os meus pais, eu moro em São Paulo, e eu tava com os meus pais nessa cidade, que não parecia São Paulo, a capital onde eu moro, mas eles vinham matando todo mundo, e tinha uma casa aberta. Todas as casas fechadas, mas tinha uma casa com o portão aberto. Eu entrava correndo por essa casa. Quando eu ia fechar o portão, uma pessoa vinha gritando, falando: não fecha o portão, tem muita mulher grávida, muito homem idoso que está procurando um abrigo, não fecha, não fecha. E a gente escutava. Eu entrei para a sala onde estavam algumas pessoas. Tinha um casal de idosos, um menino de mais ou menos uns 20 e poucos anos, uns 23 anos, um pai com uma criança e eu. E esse menino de 23 anos perguntava: o que está acontecendo? Eu gritava para ele: é guerra no Brasil, eles invadiram o Brasil. E aí a gente escutava uma grande gritaria e depois um extremo silêncio nas casas ao redor. E muito barulho de tiro. E eu olhei dentro daquela casa, tinha um corredor. E eu fui por esse corredor. Quando eu fui por esse corredor, era uma janela bem no alto. E tinha, tipo, um descampado, assim, descendo, sabe? Como se fosse uma descida, uma rampa, só que de barro. E aí, o que eu fiz? Eu fui pular por essa janela. Quando eu pulei pela janela, o pai começou a implorar pra mim: leva minha filha. Eu falei: moço, eu não vou conseguir correr com ela, mas eu vou tentar. Eu vou pular, você joga ela pra mim. Quando eu pulei, eu me ralei todinha. E aí, quando eu pulei dessa janela e olhei pra trás, eu vi muitos barulhos de tiro. Eu vi muitos barulhos de grito e depois um silêncio profundo. E quando eu caí rolando naquele lugar, ali naquela descida de barro, eu olhava para onde eu tinha pulado. E esse soldado com roupa verde, aquelas boinas, olho puxado, ficava me olhando. Eles sempre estavam um passo à frente do que a gente pensava. Eles eram muito bem treinados. E aí eu continuei e de repente eu vi algumas pessoas correndo para a floresta. E essas pessoas corriam para a floresta, eles tinham drone, mas o drone não entrava nas florestas. Às vezes eles mandavam os cães entrar, mas também os cães não iam muito longe. Então tinha muita gente dentro das florestas, protegidos. Parece que o lugar de proteção para as pessoas era a floresta.
E aí, de repente, eu me vejo num outro lugar, onde eu vejo uma mesa com pessoas que têm um certo valor aquisitivo, sabe? Tinha uma senhora na mesa, um cara e uma japonesa sentada na mesa e alguém servindo eles. E eu fiquei olhando, e aí, o que aconteceu? Eles pegaram e eles entravam atirando em todo mundo. E atirava em todo mundo, e ele falava assim, aí a japonesa levantava e falava assim, você não vai atirar em mim, né? Porque eu sou da sua nação, você não vai atirar em mim. E ele atirava na cabeça dela. E aí ele ia, e não só isso, ele atirava nela e passava, trazia cachorros para ver se as pessoas estavam mortas, atiravam de novo nas pessoas caídas. Então foi algo muito terrível. Como você teve um sonho que eu achei que para mim era um sonho corriqueiro, mas depois que uma pessoa da sua plataforma teve um sonho muito parecido com o meu, eu vi que era Deus confirmando que isso realmente vai acontecer, né? E o lugar seguro realmente é as florestas, né? Os matos, assim, né? Que tinha drone, mas eles não conseguiam entrar, eles não conseguiam. Às vezes eles até mandavam alguns cachorros, mas os cachorros não adentravam muito também. Então, um dos lugares mais seguros era as florestas, né? E eu resolvi compartilhar isso com o irmão, porque eu escutei a pessoa, não sei o nome dela ou dele, que postou, mas é exatamente igual o meu sonho. A única coisa diferente é que essa pessoa poupou o japonês ou a japonesa. Ele poupou, mas o meu sonho ele não poupava, ele dava um tiro nela. Então eu queria compartilhar esse sonho que eu tive. Já faz um mês e pouquinho. E eu não quero guardar pra mim, porque acredito que se Deus passou isso pra mim, eu quero passar isso pra frente. Bom, então você ouviu ali, né? Os cães para entrar exatamente tudo que eu já profetizei para você. Os vermelhos, os chineses vão tomar o Brasil, junto com países árabes, povos árabes de países árabes entrarão aqui, tomarão o Brasil, serão os novos donos do Brasil. O Brasil não vai poder fazer nada, não dará nem para o começo, certo? E vão tomar o Brasil de assalto. E vão perseguir as pessoas. E quando isso acontecer, o que eu falei para você? Para você traçar uma rota de fuga. E qual é o local mais seguro numa rota de fuga? As florestas. Ah, mas eles têm infravermelho. Algumas pessoas que não têm nenhum tipo de estudo ou conhecimento falam, infravermelho não enxerga atrás de parede, de árvore, de obstáculo. Ah, mas eles têm drones térmicos. Os drones térmicos também, nem lente térmica, nem binóculo térmico, nada atravessa obstáculo. Se tem um obstáculo, eu não consigo ver atrás dele, certo? Então você viu o relato que ela falou ali, né? Os drones entravam nas florestas, mas iam um pouquinho e voltavam. É muito obstáculo, é muita árvore, é muito pau, é muito galho, é muita coisa. É mais difícil de localizar uma pessoa. É como pegar uma agulha e botar dentro de um palheiro, é mais difícil de localizar, certo? Agora as grandes cidades serão alvo, logicamente, fácil, né? São presas fáceis, as pessoas que estão nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, em apartamentos, em casas. Ah, eu não posso sair. Você não precisa sair, mas você deve pensar numa rota de fuga. Aonde tem uma floresta na sua cidade? Aonde tem um monte na sua cidade? Qual é o acesso mais fácil que não seja por uma BR, por uma rodovia, um acesso alternativo? Pegue um mapa, olhe, pesquise, veja. Isso já é para você fazer agora e seguir a orientação que eu estou passando. Então, essa ideia de que as pessoas propagam alguns canaizinhos aí propagam de porque é impossível, né? Que não entendem nada de sobrevivencialismo, é impossível escapar numa floresta, ou outras redes sociais, TikTok, Instagram, é impossível escapar de uma guerra mundial porque os drones vão encontrar você. Asneira. No próprio relato, no próprio sonho dela, os drones não conseguiam, iam um pouquinho e voltavam, não davam conta do serviço. Os cães iam um pouquinho, voltavam, não conseguiam penetrar. É uma coisa muito mais difícil. Então, eu estou fazendo esse vídeo para, além de falar sobre a mochila de emergência, para te dar um alerta sobre pesquisar rotas alternativas, não as rotas comuns. Tem lá uma rodovia que todo mundo passa por ela, não por esse caminho. Então você começa a pensar
que seja rápido, que não seja muito distante e que você possa ficar lá por um tempo, até vir o socorro, até vir o resgate, até vir o socorro de Deus ao teu encontro, tá certo? Então eu deixo esse esclarecimento, esse vídeo muito importante para você meditar, porque ela falou sobre invasão, sobre Chipne, né? Eu também profetizei que povos árabes vão entrar aqui, do turbante lá, grupos T.terroristas, eles vão entrar aqui e vão tomar o nosso Brasil. Então comece a pensar, comece a se preparar, comece a ver a geografia do lugar onde você está para buscar uma rota, um caminho fácil, rápido, que não é todo mundo que vai seguir, para que você esteja lá seguro, quando a maior perseguição da face da história, começar. O que aconteceu na Alemanha, na Pontos Ista, será um passeio no parque, perto do que Jesus me mostrou que vai acontecer muito em breve. Nas Américas do Sul, do Norte e Central, na Europa, na África, na Ásia, em todos os lugares desse mundo, tá bom? É a terceira guerra mundial que Jesus profetizou há mais de 4 anos neste canal. Deus abençoe grandemente e até o